Ora, muito boa tarde, bem-vindos. Devo dizer que é um privilégio para mim estar hoje aqui porque estou ao pé de duas pessoas. Para já vou avisar uma coisa. Hoje não vou ser jornalista, vou ser parcial, subjetivo, tudo ao contrário do que mandam as regras. Porquê? Porque tenho aqui dois homens ao meu lado que tenho o privilégio e a honra de ser amigo e de os admirar profissionalmente. Não vou demorar muito tempo a fazer a introdução deste livro, acho que o melhor é ler o livro, mas quero-vos apenas rapidamente contar uma pequena história de um rapaz com 17, 18 anos no Alentejo há mais de 30 anos. No tempo em que não havia internet, não havia streaming, não havia sequer parabólica, 2 canais de televisão em Portugal. Esse rapaz tinha sorte, vivia no Alentejo, tinha 4, porque tinha mais 2 canais espanhóis. E esperava ansiosamente pelos jornais. Os jornais não chegavam de manhã, chegavam à hora de almoço, na caminhoneta da carreira, por volta da 1 da tarde. Era assim que se vivia no Alentejo há 30 anos. Nesse dia, nesse sábado especial, chegou o Expresso caminhoneta, carreira, e trazia lá dentro o jornal Expresso. E esse rapaz pegou no Expresso, foi diretamente à revista, e estavam lá 4 ou 5 páginas, muito bem escritas, com fotografias magníficas, ainda se escrevia sobre cinema em 4 ou 5 páginas. Devorou as páginas, chegou à cozinha e disse à mãe: é urgente, tenho que ir hoje para Lisboa. A mãe já estava habituada, olhou para ele e disse: quanto é que precisas? X. O rapaz pegou num bilhete, meteu-se na caminhoneta, que era assim que se dizia no Alentejo, e veio para Lisboa. Demorou cerca de 5 horas e foi diretamente ao cinema. O filme chamava-se Paris, Texas. Viu o filme, deslumbrou-se, percebeu que o texto tinha mais que aquele filme, quis, mas faltou-lhe a coragem, a ousadia, de escrever a quem tinha escrito esse texto a dizer obrigado, e voltou para o Alentejo. Anos mais tarde, esse rapaz, que sou eu, teve a sorte de começar uma carreira de jornalismo e teve a sorte também de encontrar o autor desse texto como seu colega num programa de televisão. Nesse dia disse-lhe obrigado e hoje digo-lhe obrigado. É o João Lopes, que escreveu sobre Paris, Texas. E isto demonstra, com esta pequena história, apenas vos quero mostrar o que é que um texto deste homem pode acrescentar a um filme. E por isso, quando olho aqui para este livro, que é um pequeno, grande livro, não é um livro de cinema, é um livro de história. E como já embaracei suficientemente o João Lopes, vou passar a outra pessoa que também admiro e que gosto, o Nuno Artur Silva, que também, noutra perspectiva, conseguiu, em minha opinião, mudar o paradigma da televisão, primeiro com experimentalismos no canal Q, depois tive o prazer de trabalhar com ele na RTP, e digo isto de viva voz, ele mudou a RTP e o Serviço Público de Televisão. Tenho muito prazer em ter trabalhado com ele, infelizmente já não vou continuar a trabalhar nos próximos tempos, mas acho que a RTP não voltará a ser a mesma depois do Nuno ter lá estado. Por isso estou ao pé de duas pessoas, como já viram, não sou imparcial, não sou objetivo, sou subjetivo, e com estas pessoas vamos tentar falar sobre este livro que o João Lopes escreveu. Nuno, depois de olhares para este livro, capta agora a palavra. Bem, eu não... Antes de mais, isso que tu disseste é um exagero. E, não é nada. Sou jornalista, pronto, não há problema. Mas, de qualquer maneira, para mim também, eu sou um leitor do João Lopes e depois também tive o privilégio de poder conversar muitas vezes com ele. E o João tem sempre um olhar sobre o cinema que não é só um olhar sobre o cinema, e isso está neste pequeno livro desde a primeira à última linha. E isso tem a ver para mim com uma característica que eu acho que cada vez mais está na ordem do dia, que é voltarmos à expressão moving pictures, ou seja, imagens em movimento. Hoje em dia, a fronteira entre o cinema e a televisão, e já agora aqueles filmes que vemos em streaming, na net, vai-se esbatendo cada vez mais, porque a pergunta é, um filme que é visto num ecrã pequeno deixa de ser um filme? Estas questões que se levantam, como a Netflix ser impedida de ir a concurso em Cannes porque os filmes não estreiam em sala, é parar a mão com o vento? Será que é um tempo que irreversivelmente vai começar e que agora só se está a atrasar? São tudo questões que eu tenho certeza que o João pensa muito, e eu gosto também muito de pensar, e o que eu encontro neste livro,
Aliás, o último capítulo é um capítulo que fala sobre televisão e fala precisamente citando o Godard, dizendo que o cinema, eu não quero citar errado, mas o João entrevistou o Godard em 1980 e já em 91. É a mesma última parte em que ele diz: entrevistei o Godard em 1991 e o Godard acabou por dizer que o país dele era o cinema e que hoje e depois terminou, que é a frase com que terminou o livro: o meu país foi ocupado pela televisão. E esta é uma frase de um tempo, em 1991, e é interessante repensá-la hoje e pensar se de facto são dois países ou não. E eu gostava de ouvir o João sobre isto, porque o livro acaba, é como naquelas sequelas, parece que acaba no momento em que eu queria ler o seguinte. E portanto eu espero que haja Cinema e História, o filho de Cinema e História, ou o regresso de Cinema e História, parte 2, porque interessou-me imenso começar a pensar a partir daquela frase. Será que o cinema e a televisão hoje são dois mundos ou não? João, são dois mundos ou não? A tua primeira introdução antes de começarmos a conversa. Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. São dois irmãos desavindos, de facto. É curioso, e o Nuno disse isso, de facto essa frase, por alguma razão, eu a cito, citando também a data, 1991, escusado será dizer que não é um ano igual a este 2018 que estamos a viver. Aliás, já na altura, essa noção de ocupação do território do cinema pela televisão era uma noção que era contraditória no interior do próprio discurso do Godard, porque, e o livro fala também, recorda também isso, ele tinha já uma filmografia televisiva, se assim nos podemos exprimir, relativamente vasta, que demonstrava, sobretudo, que era possível fazer televisão, por assim dizer, e para utilizar a terminologia dele, ocupar os espaços da televisão para além dos seus formatos dominantes. Eu creio que hoje em dia, e tentando resumir uma questão necessariamente complexa e hipercomplexa, mudou sobretudo a economia global do audiovisual. E todos sabemos, basta ver os genéricos de abertura e fecho de 99% dos filmes que vemos, todos sabemos que hoje em dia, para se montar um projeto cinematográfico, chamemos-lhe cinematográfico, é quase sempre inevitável recorrer a fontes de financiamento que têm raiz televisiva. Mais do que isso, eu gosto muito de citar este exemplo porque penso que toda a gente o conhece, ou a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir aqui terão visto uma série de televisão realizada pelo Mike Nichols, chamada Anjos na América, que, como sabem, é baseada na peça do Tony Kushner. Já agora, cada vez que se fala em Tony Kushner, eu não resisto a dizer que ele está a fazer, sabem o quê? O argumento de um remake do West Side Story, que vai ser dirigido... Com a Lady Gaga. Não é esse. Esse é outro. Okay. Mas que vai ser dirigido pelo Spielberg. Bom, parênteses à parte. De facto, Os Anjos na América, realizado pelo Mike Nichols, que era, como se recordarão, uma série de 6 episódios, tinha um genérico onde não se dizia a series by, não se dizia directed by, dizia-se a film by. E esse film by repetia-se em cada um dos episódios. Isto para dizer que, de facto, a questão que o Nuno coloca hoje em dia é uma questão, eu diria, não sei se mais complexa, mas muito mais fragmentada e fragmentária, porque assim como todos nós reconhecemos que as técnicas de origem televisiva estão a transformar de forma radical a maneira de produzir, até de pré-produzir os filmes, de produzir e de os difundir, ao mesmo tempo isso faz com que
muitos produtos, como dizem as pessoas do marketing, muitos produtos nascem sem ter um destino certo. E este mundo é o mesmo em que, por exemplo, num grande festival, no maior festival de cinema do mundo, Cannes, foi celebrado este ano, 2001, Odisseia no Espaço, com a reposição em cópia não digital, mas em película de 70mm. João, deixa-me fazer-te uma pergunta à laia de provocação. O melhor cinema que se faz atualmente é feito em televisão? Tenho dúvidas. Eu acho que há uma coisa que mudou em todos nós, espectadores. Acho que refletimos pouco sobre o que somos nós, espectadores. E tu conheces, o Nuno também, de certeza, todos conhecemos uma espécie de pulsão que existe hoje em dia para o consumo das séries televisivas. Aliás, não digam a ninguém, mas eu tenho muita dificuldade, com a maior parte das pessoas com que dialogo, a maior parte, não são todas, em falar de séries de televisão, porque se eu digo que ando a ver uma série de televisão que gosto muito, a resposta que obtenho sempre é: mas eu ando a ver outra série que é muito interessante. É um déjà vu, já tivemos esta conversa várias vezes. É como aquela velha situação da pessoa que diz: eu tenho aqui um problema muito grave no meu estômago. E os meus pulmões. E, de facto, hoje em dia mudamos de muito e digamos que, até um pouco distraidamente, elegemos como padrão principal de consumo essa relação com as séries e tornámos-nos algo preguiçosos em descobrir o objeto de cinema. Nuno, achas que a televisão, de alguma maneira, poderá agora, de alguma maneira, ir mudar a forma de se fazer cinema? Muitos realizadores e até atores vão para a televisão porque não encontram projetos para fazer para a grande tela. Eu pergunto se pode haver o inverso. O que é interessante hoje em dia é que, de facto, por causa da tecnologia e da maneira de ver, porque isto resume-se agora ao ponto de vista de como ver, ou seja, nós agora, as séries sofisticaram-se, o cinema de grande audiência simplificou-se. Hoje quem vai ao cinema são sobretudo crianças e jovens que vão namorar. Os filmes, o cinema mainstream infantilizou-se de alguma maneira, as séries tornaram-se mais sofisticadas. E o que eu acho, de um ponto de vista geral, que me parece que está a acontecer, é que é como se o cinema estivesse para as imagens em movimento como o soneto esteve para a poesia. Hoje em dia estamos num mundo em que se está a descobrir o verso livre. Ou seja, hoje em dia os melhores realizadores realizam séries. As séries são pensadas como cinema, no sentido em que têm uma montagem, uma produção a cinema, algumas delas, quando há orçamento para isso. E às vezes o que vai para a sala é um produto televisivo, muitas vezes. E portanto, há uma mistura total. E eu acho que se começarmos a encarar as coisas do ponto de vista da... É como se de facto tudo fossem imagens em movimento. Há a gigantesca indústria do entretenimento e aqui e ali emergem alguns objetos artísticos que nos interpelam. Mas o que é que sobra para o cinema dessa vampirização, se acreditas que é o termo correto? A própria definição de cinema e televisão é uma definição em trânsito. O que é o cinema? É o que se vai à sala ver ou é o que se vê no telemóvel? O cinema é só porque é 1h30? Ou seja, o que é que distingue o cinema hoje em dia? João, responder a isso até porque olhando para este livro e tu fazes uma viagem por todos os filmes, curiosamente começas pelo ET, não está lá o Paris, Texas, não te perdoo, mas pronto, está lá o Feliz Natal, Mr. Lawrence. Hoje consegues fazer essa barreira de forma clara ou como o Nuno diz, é muito difícil o que é o cinema, onde é que começa o cinema e começa a televisão e acaba a televisão? Eu acho que para pensarmos essas questões temos que pensar também um outro problema, que é o problema da difusão. Historicamente, e já agora uma vez que se trata de cinema e história, faz sentido dizermos historicamente, há um caso que todos conhecemos que é bastante sintomático desse problema da difusão. Todos conhecemos um filme belíssimo, uma verdadeira obra-prima, a meu ver, chamado One from the Heart, do fundo do coração, de Francis Ford Coppola, que é o filme que ele faz
depois do impacto de Apocalipse Now, e acreditando, e com razões para isso, que podia construir um núcleo próprio, um estúdio de produção que iria alimentar aquilo que seria um cinema aberto à renovação das novas tecnologias. Ironicamente, levou-o à falência, quase. Ora bem, e porquê? Porquê, João? É essa a questão fundamental. Porque ele controlava a produção, mas não controlava a difusão. E, enfim, os exemplos são muito reveladores. O último, quando eu faço um apanhado cronológico de uma série de filmes que me parecem interessantes para pensar essas relações entre cinema e história, o último filme que eu refiro é um filme que eu gosto imenso, chamado A Morte de Luís XIV, com Jean-Pierre Léaud, de um autor espanhol chamado Alberto Serra, e que eu atrevo-me a dizer, e não levem a mal esta observação, que se calhar muitas das pessoas aqui presentes nem se aperceberam que o filme esteve em exibição. Porque, de facto, quando um filme estreia em 1, 2 ou 3 salas, não pode ter o mesmo tipo de visibilidade, nem gerar o mesmo tipo de apetência que um filme que estreia em 80, 90 ou 100 salas. Mesmo que esse filme que estreia em 80, 90 ou 100 salas seja uma obra-prima, não é isso que está em causa. E, portanto, a acrescentar a estas observações que o Nuno fez, eu deixaria essa ideia de que é fundamental repensarmos também a questão da difusão. Na difusão, Nuno, e penso que ainda por uma decisão tua, que foste responsável, o Labirinto da Saudade acaba por estrear primeiro na RTP antes de estrear no cinema. Estou curioso, não sei, não temos dados para perceber se fez mal ou se fez bem. É por aí, ou seja, quando falas que não existe já essa barreira e é tão ténue, pode a televisão também, apesar de fazer uma estreia, empurrar as pessoas porque querem ver numa grande tela? A decisão foi do Daniel Deusdado e terá sido talvez uma das últimas decisões do Daniel. O Daniel é que é o diretor de programas da RTP1 e foi o Daniel que decidiu exibi-lo às 9 da noite, algo para o qual teve todo o meu apoio, porque havia um acontecimento simbólico muito importante. Tratava-se de celebrar os 95 anos de um dos, ou talvez o maior intelectual português vivo. E, portanto, a televisão pública deveria, no seu canal principal, celebrá-lo, e foi isso que o Daniel e a RTP decidiu fazer. Os resultados foram interessantes. O Miguel, que eu encontrei, o realizador Miguel Gonçalves Mendes, estava desanimado. Encontrei-o 2 semanas depois porque o filme em sala fez muito poucos espectadores. Culpa da televisão? Ele estreou ao mesmo tempo, fez uma antestreia na Gulbenkian, ao mesmo tempo que passava na RTP1. E o que eu lhe disse foi, precisamente de acordo com o que tínhamos estado a falar: Miguel, o teu filme na RTP1 foi visto por 350 mil pessoas. Passou também na RTP Internacional e terá sido visto, não temos números rigorosos, mas terá sido visto por muitos milhares de pessoas em todo o mundo. O filme vai ter uma duração longa, um circuito longo, porque a partir do momento em que é um filme sobre um livro absolutamente chave do pensamento português, sempre que se falar de Eduardo Lourenço, sempre que se falar sobre Portugal, o filme terá lugar em inúmeros ciclos, inúmeras escolas, e portanto parece-me ser um daqueles filmes que terão visionamento prolongado no tempo. Aqui a questão é, ele estava desanimado porque o filme merece ser visto em sala. E há este lado de facto, o ritual de ir à sala e de o ver em condições que não vemos nos ecrãs, por melhores que eles sejam da nossa casa, põe de facto a questão que estávamos a falar. Agora, em termos objetivos, o filme foi visto por muito mais gente do que muitos outros filmes que estreavam. Não foi o único ato simbólico que a RTP fez, como se lembram. O documentário sobre Amadeu Sousa de Cardoso também passou às 9 da noite. Houve alguns momentos que nós decidimos, cinema português, que foi exibido na RTP1 também em prime time, com resultados que obviamente ficam muito aquém do resultado das telenovelas da concorrência, como é óbvio. Agora, há também no Serviço Público de Televisão uma programação que tem que viver da celebração de momentos simbólicos. E isso é o caso. João, olhando para este livro e lendo este livro, e o nome é elucidativo, Cinema e História, sou tentado a pensar o seguinte:
até que ponto é que, no mundo em que vivemos, da informação instantânea, imagino que no meu telemóvel, nesta altura, tenho não sei quantos alertas de notícias ou de coisas que estão a acontecer, de que forma é que o cinema agora pode ser um enquadramento histórico de uma notícia instantânea que eu tenho ao segundo, ao minuto? Poderei, não sei se arrisco a dizer, o cinema passar a ser uma espécie de um grande quadro, uma grande pintura por contraponto a uma fotografia instantânea? Não sei responder em absoluto, mas tenho que dizer antes de mais que estás a tocar num problema muito sério e muito interessante e delicado, digamos assim, que tem a ver precisamente com as questões da difusão que eu falava e tem a ver com aquilo que nós somos ou queremos ser enquanto espectadores. Sem querer fugir à tua questão, deixa-me lembrar um diálogo que eu tive aqui há tempos e que eu tenho citado em atos públicos, digamos assim, que me ficou como símbolo desses problemas. Alguém que me contava que tinha visto um filme que tinha recebido com particular entusiasmo. Enfim, eu vou abreviar a história porque isto foi um diálogo um bocado absurdo, uns bons 5 minutos, e essa pessoa não me conseguia dizer, resumir a história até ao fim, não me conseguia dizer quem eram os atores principais, não me conseguia dizer quem era o realizador, acabou por me dizer que ainda não tinha visto o filme até ao fim e depois eu confrontei-o com a pergunta básica, mas afinal, porquê é que viste o filme? Porque essa é a pergunta que acho que todos fazemos, conscientemente ou não, quando vamos ver um filme. Porquê é que viste o filme? E a resposta foi porque estava disponível para download. E é a pior resposta que se pode dar. E assumo, sem aspas, é a pior resposta, porque acho que refletimos mal sobre o que é ser espectador. E voltamos à difusão. Sim. Ou seja, à forma da difusão. E também ao grau de exigência da pessoa. Faço questão em sublinhar esse aspecto, porque, de facto, atribuir aos jornalistas em geral ou aos críticos de cinema em particular todos os males do mundo do cinema parece-me, além de francamente simplista, profundamente demagógico. E vale a pena devolver a questão, como diz o Godard, isto é como no ténis, a bola vem e nós devolvemos a bola, vale a pena devolver a questão e levar, na melhor das intenções, a cada um pergunta o que é enquanto espectador. E nesse sentido, eu acho que, João, e vendo a questão pelo lado positivo, o que mudou, e mudou muito, é algo que a minha geração não teve, e não digo isto com qualquer nostalgia, positiva ou negativa, que é, ponhamos a questão deste modo, se eu te falar no Em Busca da Verdade do Ingmar Bergman, e tu disseres que nunca tive a oportunidade de ver, tu podes resolver essa questão em termos práticos agora, instantaneamente. Portanto, algo mudou e é bom que tenhamos consciência dessa mudança, porque isso mudou para nós sermos espectadores mais atentos, mais versáteis. Isso é mau, pergunto eu. Não. É bom? Sim, claro. Mas isso remete-me para a primeira questão, e é, onde é que é o cinema e onde é que começa a televisão e a barreira? Eu estou a ver no iPad esse filme, não estou a ver numa sala escura com uma tela gigante. Sim. Estou de alguma maneira a não ver o cinema ou aquele filme como deveria? Digamos que nenhuma maneira é definitivamente boa ou definitivamente má. E seria, no mínimo, arrogante tentar dividir a questão dizendo que há meios bons e meios maus. É evidente que se tu não tiveres outro processo de conhecer o Em Busca da Verdade, a não ser esse, quem sou eu ou quem quer que seja, para te penalizar por isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que eu acho que devemos trabalhar também nesse sentido, tem a ver com a defesa intransigente
da coexistência de todos esses meios modernos, digamos assim, com a defesa da identidade própria da sala. Há dias, numa conversa radiofónica que eu tive, a propósito também deste livro, eu lembrava uma coisa que me permito repetir aqui, porque acho que é muito sintomática do muito que se pode fazer e do muito que se pode repensar na difusão dos filmes. Porque é que as espantosas salas IMAX que existem hoje em dia não são utilizadas para ver os grandes filmes, as grandes superproduções de há 50 anos? O Lawrence da Arábia já fez 56 anos. Porquê é que não passa nas salas IMAX? Porquê é que os novos recursos tecnológicos, que apesar de tudo vão no sentido de revalorizar as salas, dando-lhes melhores condições de projeção de imagem e de som, não são pensados não apenas para o novo episódio da Missão Impossível com o Tom Cruise, parênteses, eu gosto muito do Tom Cruise, e porque é que não são pensados para restabelecer a nossa relação com essas memórias do cinema. Além do mais, digo eu, acho que isso seria muito interessante também do ponto de vista comercial. Nuno, querias acrescentar qualquer coisa? Não, por causa eu estava a pensar como é que é ver o À Procura em Busca da Verdade no iPad. No iPad. Eu acho que há de facto um lado ritualístico. O mesmo talvez possa dizer um pouco das relações amorosas, e isto tem a ver com o desejo, que é o desejo de cinema. O desejo de cinema era concretizado com um ritual, que era ir a uma sala, deslocar-nos, esperar que acontecesse, ir em grupo. Vir de Porto Alegre 5 horas dentro de Porto Alegre 5 horas, ou seja, havia um mecanismo que prolongava o desejo, ou seja, o desejo fica mais aberto às possibilidades literárias, isto é, fica mais aberto à fantasia, se demorar mais tempo a ser concretizado. Se tu concretizas imediatamente com um download, entre o momento que desejas ver o filme e o momento que concretizas, é uma rapidinha, digamos assim. É um fast love. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que há qualquer coisa que se perde com a acessibilidade total de tudo permanentemente. E isso é interessante também do ponto de vista da televisão, porque antigamente nós também tínhamos que esperar pela hora certa, nós também tínhamos que nos sentar, e também já começa a haver uma nostalgia do tempo do televisor, e também em termos de condições de recepção, nós lembramos de certeza de ter visto grandes filmes da história do cinema em péssimas condições de recepção na televisão a preto e branco. Mas isso é quase dizer que o cinema é de uma geração passada e a televisão é de uma geração mais nova. Não, são as condições de percepção. É um perigo pensar assim. Não necessariamente, porque eu acho que é bom partilharmos as nossas diferenças enquanto espectadores. Eu gosto de dizer que cada um de nós tem uma história particular de espectador, que envolve o Alentejo, por exemplo. E eu gosto de sublinhar esse aspecto. Não é para dizer que o meu padrão de espectador é ou deve ser o padrão universal. Mas eu falava em termos de gerações. Sim, João, claro, seja, mas é hoje, nesse alguém sentido. de 20 anos, sim. Como é que o vamos motivar a ir a uma sala? Não, mas continua a haver, eu imagino que há, desculpa interromper, a não ser por culto. há uma vitalidade neste momento nos festivais de cinema, por exemplo, que leva provavelmente ao mesmo entusiasmo. Eu lembro-me de ir a Gulbenkian nos anos 80, 90, 80, creio eu, a ver ciclos de cinema organizados, creio que pelo João Benar, sim. provavelmente contextos teus, sei que contextos de Manuel Fonseca, que está aqui também, e lembro-me de haver esse lado ritualístico, de ir com os meus colegas de faculdade, de liceu, as noites do quarteto, de ver até de madrugada, 3 ou 4 filmes de uma vez, e depois de vir a pé para casa a discutir os filmes. E esse envolvimento hoje provavelmente existe nos festivais de cinema. Sim, mas, Nuno, e aí deixa-me acrescentar, de facto falar disto é falar não de ideias abstratas, mas de pessoas e do modo de viver das pessoas. Como diz o Godard, mais uma vez, peço desculpa, não é defeito, é feitio. O livro também está cheio de citações do Godard. O Godard, não há muito tempo, disse
que acha extraordinário como é que as notícias sobre a economia e as finanças internacionais dizem sempre os mercados, os mercados, os mercados. E ele diz, os mercados são pessoas. Porque é que não se fala das pessoas? E falando de pessoas, no princípio dos meados dos anos 70, não consigo precisar a data, foi reposto no cinema Olímpia, que depois se tornou famoso como cinema de filmes pornográficos, foi reposto o Johnny Guitar, do Nicholas Ray. Eu nunca tinha visto o Johnny Guitar e vi o filme 3 vezes, 3 dias consecutivos no cinema Olímpia. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com, precisamente, um contexto de difusão completamente diferente. E, insisto, não o digo por nostalgia, além do mais, também aí tu podes ir buscar o Johnny Guitar numa cópia, além do mais, francamente melhor do que aquela em que eu o vi. Mas é bom termos consciência disso, porque como, se me permite, é mais uma citação de uma referência que está no livro, eu penso muitas vezes, e acho que é um sugestivo motivo de reflexão, naquele dado registado pela história dos primeiros espectadores, dos irmãos Lumière, que quando viram o filmezinho da chegada do comboio à estação de La Ciotat, muitos deles fugiram ou baixaram as cabeças com receio de que o comboio os atingisse. E, como eu digo no livro, eu tenho pena de não poder sentir o mesmo que eles sentiram. Não há maneira de sentir. Se calhar vamos sentir de outra maneira. Sou um espectador diferente. Cada época forma espectadores diferentes. E, num certo sentido, somos os espectadores que se consolidam, melhor ou pior, através dos meios de difusão a que temos acesso. Ora bem, esta conversa não é para nós os três, é para todos vós e, portanto, quem quiser e quem queira, faça favor de colocar questões ao João Lopes, se já leu o livro ou ainda não leram o livro, é só fazer sinal que eu passo a palavra com bom grado a quem quer que seja que queira fazer uma pergunta ao João Lopes ou ao Nuno Artur Silva. João, é impossível não falar do que está a acontecer na América e no mundo inteiro. Já temos alguém que quer fazer pergunta ou não? Ainda não. Ok. Estou, não sei se tem som. Eu sou o filho do João e pegando no que ele estava a dizer, não se está a ouvir? Eu sou o filho do João e pegando no que ele estava a dizer do comboio, quando eu era pequenino vi o meu pai na televisão e ele depois desapareceu e eu fui a correr atrás para outra divisão para ver se ele estava lá e com muita pena não estava. É só isso. É a mesma questão. Levantaste uma questão sobre isso, olha aqui tens. É um exemplo magnífico. É um exemplo magnífico. Bom, enquanto não surge outra questão, o que eu ia dizer era, é impossível fugir ao que está a acontecer no mundo inteiro, não é só no mundo do cinema, mas talvez de uma forma mais visível no mundo do cinema, com os escândalos de abuso sexual, etc., e do movimento Me Too, e porque estamos a falar de um livro que fala da história e da forma como o cinema retrata ou não a realidade ou influencia a realidade, o que é que vai sobrar de tudo isto em termos de cinema? Já pensaste sobre isto? Ou seja, de que forma é que movimentos como o Me Too ou o escândalo, o Einstein, o que é que poderão fazer ao cinema? Eu estou um bocadinho assustado, devo dizer. Há dias li um artigo no Hollywood Reporter de algo que era apresentado como uma investigação científica no sentido em que era fundamentada em dados, em alguma métrica, dados que era possível medir. A autora do estudo concluía que todos os filmes da saga Guerra das Estrelas que tinham mais tempo com personagens femininas tinham maior sucesso comercial. E eu escrevi um texto sobre isso no blog que mantenho com o Nuno Galpim, que acho que está por aí. Olá. Se não tinha falta. Escrevi um texto sobre isso porque, e para dizer com todas as letras, fiquei francamente chocado. E explico porquê e peço 2 minutos para explicar, porque acho que isso responde de algum modo à questão que tu colocas e à
ideia de complexidade que eu acho que está em jogo e que não devemos facilitar e, sobretudo, não ceder a militantismos fáceis. Acontece que se o filme, na tabela, o filme que era supostamente o de menor êxito, porque tinha menos exposição de personagens femininas, era o primeiro, A Guerra das Estrelas, de 1977. E acontece que a economia, eu não sou propriamente especialista em economia, mas leio o mínimo para tentar não me perder no meio da floresta. A economia ensina a que é preciso, nomeadamente nas receitas cinematográficas, perceber o valor da inflação. E se corrigirmos o valor das receitas em função da inflação de 1977 para cá, o primeiro filme é, de longe, o mais rentável de sempre. Aliás, triplica aquilo que conseguiram os mais recentes, os tais dominados pelas personagens femininas. E eu acrescentava naquilo que escrevi, que estreou há pouco tempo um filme, não sei se viram, foi um desses filmes que estreiam sem grande visibilidade, e em 2 ou 3 salas, literalmente. Um filme chamado Manifesto, com Cate Blanchett, em que existem 13 personagens femininas, todas interpretadas por Cate Blanchett. Ou seja, Cate Blanchett tem uma exposição no ecrã equivalente a 100% do filme. O filme foi um enorme flop financeiro, em todo o lado. E eu pergunto, porquê? Porque tem personagens femininas a dominá-lo. São exemplos que nos permitem sublinhar que não podemos confundir aquilo que é, evidentemente e inequivocamente, a condenação e a punição de crimes sexuais com a existência dos filmes. E eu tenho muita pena que isso possa embaraçar quem quer que seja, mas não é possível contar a história dos últimos 30 anos no cinema americano, sobretudo do grande cinema independente americano, omitindo o nome de Harvey Weinstein. O que não quer dizer que, como qualquer cidadão que comete um crime, se ele os cometeu, ele não possa e, sobretudo, não deva ser punido por isso. Isto para dizer e para responder à tua questão, João, que acho que o momento é suficientemente complexo para não nos deixarmos enredar em maniqueísmos fáceis, em militantismos simplistas e, sobretudo, para não simplificarmos a diversidade, a pluralidade do próprio continente cinematográfico. Nuno, a mesma questão no sentido de que forma é que isto que está a acontecer poderá funcionar como uma, não digo autocensura, mas condicionar de alguma maneira o tipo de filme e de cinema que se vai fazer. O fenómeno Me Too, o fenómeno Weinstein, o escândalo, os crimes, que são crimes que estamos a falar. Sim, está a condicionar, mas é de alguma maneira outra vez o mesmo fenómeno que já tinha acontecido com a literatura, com personagens como o Céline, ou com a filosofia, com personagens como o Heidegger, ou seja, o comprometimento ético, o comportamento moral, o comportamento até criminoso é uma coisa e a obra é outra. Isso interfere na recepção definitivamente. Se começa a interferir na produção, parece-me que sim também, porque se começam a fazer filmes biologicamente puros. E isso é um bocadinho quase... é contra a natura. Mais uma pergunta. Queria só rematar dizendo... estou a ser ouvido ou não? Está. Queria só rematar dizendo que no dia em que isso nos levar a menosprezar ou a fazer vista grossa, sei lá, a Belle de Jour do Buñuel, eu não quero viver esse dia. Boa tarde. Eu gosto muito de os ouvir e a conversa está muito interessante. Agradeço-vos este tempo. Eu queria só pôr aí uma pergunta sobre quando o cinema e a televisão. Quando um realizador realiza um filme a pensar no cinema, ele está a realizá-lo com uma dimensão que a película, que o ecrã domina o espectador. Quando outro realizador faz só para televisão,
não pode pensar nisso. Será que tem que fazer uma quantidade de grandes planos? Terá que ser de outra forma? Mas hoje, como o Nuno dizia do Netflix, eles já fazem cinema só também para televisão. Portanto, como é que é esta história que vocês, ou um ou outro me pode responder, da realização em si? Tem que mudar um bocado. Porque o grande ecrã envolve-nos, assusta-nos, ou ficamos encantados com aquele tamanho que nos absorve e que nos domina. Eu acho que por um lado é uma época fascinante porque de facto todas as definições estão em causa. O que é hoje televisão? A televisão era uma coisa que decorria com um horário e que as pessoas se sentavam em frente aos televisores, e hoje não é assim. Aliás, havia uma das propostas de nova definição de televisão, que até um interveniente no último Web Summit propunha, era que as abreviaturas de televisão, TV, passassem a significar Total Video. E, portanto, digamos que a televisão seria tudo o que nós vemos, porque hoje em dia grande parte do consumo de televisão é feito por exemplo, no Netflix, aquilo é televisão, nós acedemos àquilo através de um televisor, pode ser também um ecrã de computador, mas podem ser conteúdos diversos, não só filmes, podem ser formatos pequenos ou formatos longos. Por outro lado, e o João escreveu também sobre isso, eu lembro-me já há muitos anos de ler uma crónica tua, em que pode-se visionar um filme parando, voltando atrás, revendo, vendo o making-of, completando o visionamento, e portanto, de um ponto de vista das possibilidades, é extraordinário. É claro que numa versão purista há filmes que só podem ser fruídos absolutamente em ecrã gigante, em sala, em silêncio, sem pipocas, mas por outro lado, que maravilhoso que é eu lembrar-me de ter visto no meu ecrã preto e branco dos anos 60 na casa dos meus pais tantos filmes do John Ford em versão preto e branco, e de ter admirado aquilo e depois os ter ido ver ao cinema. E portanto, o que eu acho importante é que as coisas circulam desta forma impura. O contar histórias é uma arte impura e incompleta e insuficiente, e não há obras-primas absolutas. Há sempre riscos, rasgos, fissuras, há sempre coisas que não estão tão bem que nós descobrimos, e isso é que as faz vibrar. E portanto eu gosto muito de encarar a atualidade que nós vivemos, como eu dizia há pouco, como é um mundo de moving pictures, que tanto podem ser filmezinhos na net, que são às vezes autênticas obras-primas, pequenos filmes, como podem ser filmes de cinema, como podemos ter realizadores de cinema a realizar magnífica televisão, séries. Ou seja, em última análise, é o que é que nos vai emocionar, inspirar, comover. Tanto pode ser às vezes 30 segundos de qualquer coisa que vemos a correr na televisão, como o tal filme que continua a ser visto nas salas. Eu acho que simplesmente o que aconteceu foi a abertura total, e o local da recepção, a maneira como se vê, é determinante, claro que é, mas o que é preciso é que se mantenha o espaço para os rituais. Deixa-me acrescentar, Nuno, que de facto hoje em dia vivemos esse mundo fascinante e às vezes francamente perturbante da pluralidade da difusão. Deixem-me dar um exemplo muito pessoal. Um dos meus pintores preferidos, pintores do século XX, é o Lucian Freud, neto do velho mestre Sigmund. E eu comecei por conhecê-lo através de reproduções, de livros, e devo dizer que é um daqueles casos em que pela primeira vez me confrontei com um quadro do Freud, ali a 2, 3 metros de distância. Eu senti qualquer coisa do género, afinal é isto. Mas o afinal é isto não me leva a desvalorizar a reprodução ou as reproduções que anteriormente eu pude ver, ainda bem. Ainda bem. Agora, o que é interessante dizer, acho eu, é que essa multiplicidade de acesso inclui tudo, incluindo a obra original, escusado será dizer, e eu já tive uma conversa um bocadinho
insólita e se calhar até absurda com alguns alunos meus, aqui para nós, provocando-os ligeiramente, porque uma vez falava-se do My Fair Lady, do George Cukor. E eu fiz a pergunta maldosa: onde é que vocês viram o My Fair Lady? Vi na televisão em casa, vi no computador, ninguém me disse que tinha visto no telemóvel, senão tinha falta nessa aula. De facto, nenhum tinha visto em sala. E eu, enfim, com alguma ironia, escusado será dizer, mas tive que lhes dizer: vocês nunca viram o objeto que o Sr. George Cukor concebeu, porque, além do mais, em 1962, 63, quando ele faz o My Fair Lady, não existia isso, não existiam as alternativas que hoje conhecemos e, de facto, ele pensou o filme para ser feito naquela dimensão. Portanto, a minha reivindicação é que mostrem o My Fair Lady em IMAX, faz favor. Não sei se interpreto também a sua pergunta, que era a produção e a realização, ou seja, vocês estão a ir à parte final. A questão é de que forma é que uma coisa vai condicionar a outra, isto é, vou realizar, vou produzir para o grande ecrã ou para a televisão. E as diferenças, que isso poderá ser uma forma de barreira entre televisão e cinema. Claro, cada caso é um caso, João, mas é verdade que há muitas produções hoje em dia, sobretudo da grande indústria, que têm garantia de alguma difusão internacional, em que a realização tende a pensar a composição dos planos, pensando em tudo, incluindo o pequeno ecrã de televisão. E, de facto, enfim, isto que eu vou dizer é exagerado, mas podemos dizer que há uma evolução, se calhar é uma involução, no sentido de empurrar a composição um bocadinho para o centro do ecrã. Se revirmos o A Leste do Paraíso, do Kazan, com o James Dean, aquilo não cabe num ecrã de televisão, não cabe no sentido simbólico, se quiserem, porque ele teve a consciência de que o CinemaScope era qualquer coisa que estava a mudar todas as regras de composição e, mais do que isso, percebeu que o James Dean era um corpo que já não correspondia às regras clássicas de composição e, portanto, se virmos ou se revirmos o A Leste do Paraíso com esse espírito, percebemos que a largura do CinemaScope se adequa em absoluto ao corpo, à energia tão própria do corpo do James Dean, como se ele próprio apelasse ao CinemaScope. Nuno, produzir para televisão ou produzir por cinema e realizar-se. É diferente. Não, estava a pensar, é a mesma questão que se põe, por exemplo, ouvir Beethoven em headphones, é mesmo. Ou seja, de facto, fruir. Mas ele já não pode vir compor outra vez, não é? Estamos a pensar, e agora? Fruir as sinfonias clássicas num sistema de som que é mínimo, não é a mesma coisa do que ir ver uma grande orquestra ou uma sala. Agora, no entanto, a emoção pode passar, não é pensar da maneira que foi. Há aqui também, de qualquer maneira, uma deslocação, eu diria que no cinema europeu, a figura central continua a ser o realizador. Na televisão, a figura central é definitivamente o argumentista e o showrunner. Ou seja, que é o argumentista que é nomeado como o diretor do projeto. E isto revela que, por exemplo, nas séries, o essencial é o lado, se quisermos, romanesco, narrativo, o domínio da escrita, antes de mais, sobre a realização. Curiosamente, o modelo que está a ser usado, começou por ser usado na HBO e depois usado agora muito na Netflix, que é os primeiros episódios das séries são realizados por um grande realizador. Exemplo, House of Cards foi realizado o primeiro episódio pelo David Fincher, que, digamos, fez a matriz. E a partir daí, se do ponto de vista da escrita há uma necessidade de criatividade permanente, do ponto de vista da realização há um formato que está estabelecido. E, portanto, desse ponto de vista, isto, em termos de modo de produção, a longa produção da série não tem a ver com a menor produção de um filme. O poder, tal como está distribuído no cinema, faz com que o Final Cut seja, no caso europeu,
nem sempre no caso americano, onde os produtores têm outro peso, mas o cinema de autor, digamos, o Final Cut é do realizador. Nas séries, o Final Cut é do showrunner, que é quase sempre um argumentista elevado à condição de produtor. Mais alguém quer colocar uma pergunta ou um tema para discutirmos aqui? Enquanto alguém pensa, João, e pegando um pouco na ideia também, pegamos na ideia da produção e de pensar se é grande ecrã, se é televisão, o que é que está a levar os grandes nomes do cinema, realizador e atores, a correr para a televisão? É de facto uma questão económica, é uma questão de é isto que está a dar e portanto eu tenho que chegar a mais gente, ou é mais que isso, ou é a televisão que é agora um produto quase tão bom como o cinema de outra maneira, que leva até os mais irredutíveis nem pensar fazer televisão. Hoje não há ninguém que não faça televisão, dos grandes nomes do cinema vivo. Sim, sim. É certamente uma questão artística e de expressão, mas mais uma vez é também uma questão económica ou financeira. Eu acho que uma boa resposta a essa pergunta que tu colocas foi dada aqui há meia dúzia de anos por um cineasta que eu muito admiro, que muito admiramos, creio eu, que é o Steven Soderbergh, que falava precisamente da alteração, da evolução das condições de produção no interior da grande indústria americana, da grande indústria audiovisual, portanto, tudo misturado, e ele dizia o seguinte, que sentia cada vez mais dificuldades porque se tivesse, por hipótese, um projeto que ele à partida sabe que custa 100 milhões de dólares, é possível ter uma reunião muito interessante, muito calorosa com os executivos dos estúdios que se mostram interessadíssimos em viabilizar o seu projeto de 100 milhões de dólares. Se ele aparecer ao mesmo estúdio, aos mesmos executivos, dizendo que tem um projeto de 10 milhões de dólares, toda a gente o olha com um ar muito suspeito. E, enfim, dito de forma um bocadinho esquemática, se calhar fazer televisão para alguns desses cineastas é uma maneira de, gastando menos dinheiro, acabarem por fazer coisas que os interessam mais. Provavelmente há uma formatação mais cinematográfica que televisiva, que, e volta às questões de difusão, para além dos filmes, está a condicionar e muito os mercados. Quando num mercado como o português, um blockbuster estreia sistematicamente em 80, 90, 100 salas, e há blockbusters extraordinários, faço sempre questão em sublinhar isto, e um filme, por hipótese de produção europeia, de um cineasta mais ou menos desconhecido, estreia em 4, 5 ou 6 salas, há que começar a pensar os problemas a partir desta discrepância. Entre 100 salas e 5 salas, de facto está a acontecer qualquer coisa que torna impossível dizer que as pessoas escolheram um contra o outro, porque o próprio mercado não dá condições de visibilidade que sejam mais ou menos, não digo iguais, porque as coisas não podem ser iguais, mas equilibradas. Nuno, é uma questão de mercado? Ou... Antigamente víamos os grandes atores, agora pegando na questão dos atores, no intervalo de grandes filmes iam fazer um pezinho na televisão. Sim. Agora é o contrário, ou seja, no intervalo das grandes séries vão fazer um pezinho ao cinema. Sim. É por aqui? É este o futuro? Quer dizer, para já parece ser, porque, quer dizer, do ponto de vista dos argumentistas, o desenvolvimento de uma série é muito mais aliciante muitas vezes do que o de um filme, se queres contar uma história complexa com vários níveis, isto é, condensar numa hora e meia o desenvolvimento de uma série de personagens é um exercício que está para, digamos, para as imagens em movimento, como o poema está para a literatura. Desenvolvê-la em série com muitos episódios é um romance. Ou seja, permite um efeito de imersão diferente. Se tu estiveres a desenvolver uma história que é vista em 20 episódios, permite criar plots, subplots, personagens, mudança de personagens, desenvolvimentos diversos. Do ponto de vista de escrita, é muito interessante. Do ponto de vista de atores, de composição de personagem, também. Mas estamos a falar entre um registro que tem que ser o registro
muito sintético do filme e o registro mais desenvolvido. Ou seja, é sempre uma gestão de tempo, a duração, o tempo aí é fundamental, de facto. O que acontece hoje em dia é que, estava a pensar, as pessoas hoje vão menos ao cinema porque as pessoas precisam de ter histórias para lhes dar sentido à vida. E as histórias hoje chegam-lhes pela televisão de mil e uma maneiras. Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, a ideia de programar, como às vezes acontece, por exemplo, na RTP2, alguns canais de cinema, programar cinema, programar no verdadeiro sentido, dando-lhe ordem, sequência, ligação, e ver grandes clássicos do cinema em boas condições televisivas, acho que é uma forma de recuperar o filme para muito cinema para um público que não iria lá. Mas, quer dizer, não é despeciando dizer que, por exemplo, cada vez que a RTP2 exibe um filme de Fellini ou de Bergman, seguramente estão 300 mil pessoas a ver. Quer dizer, isso é... Eu sempre defendi, no tempo que estive na RTP, que é muito mais serviço público ter um filme como estes que eu citei, visto por 300 mil pessoas, do que ter um concurso anódino visto por 1 milhão. Quer dizer, por isso é que a questão das audiências é, de alguma maneira, uma falácia em relação à RTP. João, deixa-me só revelar aqui algo mais privado. O João enviou-me um mail e, para não ficarmos com esta ideia de que o cinema está de alguma maneira condenado ou absorvido pela televisão, o João estava em Cannes e mandou-me um mail que dizia: isto é tão bom, as notícias sobre a morte do cinema são de facto muito exageradas. E estava entusiasmado. Isso quer dizer o quê, João? Que sentiste que há um renascer daquilo que nós, durante muito tempo, estávamos desanimados. Nós, eu falo por mim, pelo menos, Sim. a olhar para uma sala de cinema e dizer não há nada que me apeteça ver, não há nada em exibição. Sentes que há um renascer? Não sinto que haja um renascer, porque não Então, sinto que tivesse havido uma morte. O que é exagerado é precisamente esses discursos catastrofistas. E se calhar, João, têm passado ao longo dos últimos anos muitos filmes super interessantes que não ganharam visibilidade porque o próprio mercado não lhes soube dar visibilidade. Eu faço questão... Agora sou eu que te corrijo, as pessoas. Sim, exatamente. Não só para utilizar Exato. as linhas de Itapu. Eu faço questão em dizer que nunca, e continuo a não poder aceitar, a demagogia de querer explicar o impacto maior ou menor de um filme, seja ele qual for, pelo trabalho da crítica de cinema. Quer dizer, porque ainda por cima encontro essa demagogia nas mesmas pessoas que dizem: eu nem me preocupo com a crítica de cinema, não leio. Então, se não se preocupa, porque é que sabe que a crítica de cinema é a causa de todos os males? De facto, a crítica de cinema, faço questão em dizê-lo, é um discurso, sempre foi, historicamente, um discurso minoritário, existe muito bem como tal, e de facto pensar um mercado, seja ele qual for, é infinitamente mais complexo. E então, nas relações com a televisão, ainda mais. Peço licença por uma citação de 6 linhas, que diz assim: devemos exigir que se abra, no seio das televisões europeias, um autêntico debate sobre a missão da televisão, sobre as pesquisas a desenvolver para inventar as novas linguagens que, em função de um grande número de sinais, somos levados a pensar que são aguardadas pela sociedade contemporânea. A minha experiência pessoal leva-me a pensar que um tal debate não será possível a não ser no interior das televisões do Estado. Está entre aspas, não fui eu que escrevi, foi um tal Roberto Rossellini em 1972, há 46 anos. Muito bem. Alguém quer colocar mais algum assunto ou alguma questão? João, se não, eu penso que Posso só... ficaríamos aqui muito... Eu, por Sim. mim, até às 8, contas comigo. Talvez sirva de ponto final, porque às vezes é preciso mesmo ter um ponto final, não é? Como o Godard terá dito uma vez... Temos que acabar os lá em cima, não é? Os filmes têm princípio, meio e fim, mas não necessariamente por essa ordem. Mas o ponto final que eu propunha é mais uma citação do Godard. Há um filme de 1962
chamado Vivre sa vie, Viver a Sua Vida, um filme do Godard, em que ele filmou a então sua mulher, Ana Karina, numa composição extraordinária de uma prostituta de Paris. E há uma cena em que, num café, ela dialoga com um filósofo francês. Um filósofo que aparece, aliás, com o seu nome verdadeiro, um nome importante no estudo da linguagem, Brice Parent. E ela pergunta-lhe o que é isso de pensar. E eu gosto de citar este exemplo porque, mal ou bem, escrever sobre cinema é pensar, mas vale a pena relativizar a noção. E então o filósofo, para lhe explicar o que é pensar, conta-lhe uma história que tem a ver com os Três Mosqueteiros. E um dos Três Mosqueteiros, Porthos, era o mais poderoso fisicamente e considerado também o mais limitado do ponto de vista intelectual. E era convocado para as missões mais difíceis do ponto de vista físico e pelos perigos que envolviam. E então o Porthos um dia foi mobilizado para ir colocar no interior de uma gruta um dispositivo explosivo e, portanto, foi-lhe explicado: vais até ao fundo da gruta, colocas o explosivo, acendes o rastilho e foges a correr. E ele assim fez, foi até ao fundo da gruta, acendeu o rastilho e começou a correr. E quando começou a correr, começou a pensar. A pensar o quê? Que era extraordinário isto de ele coloca um pé à frente do outro e desloca-se no espaço. E ao pensar parou e a gruta caiu-lhe em cima. E foi a morte do artista. João, obrigado. Nuno também. Obrigado eu pela vossa presença e comprem o livro.